Essa provavelmente vai ser uma das poucas vezes que vocês vão ver-me falar mal de algum anime aqui no canal. Recentemente, o anime de Boku no Hero tem sofrido bastantes críticas, principalmente devido à sua animação, que segundo os fãs não acompanha a arte incrível do mangá. De certa forma, concordo em partes. Realmente existem momentos em que a animação de Boku no Hero não está lá essas coisas, mas eu acredito que essa decadência se deve bastante devido a coisas dentro do material original, e a falta de uma excelente animação só ressaltou ainda mais esses erros. Olá, eu sou o Primitivo e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu estarei comentando um pouco sobre o meu ponto de vista sobre essa tal treta que está envolvendo o anime de Boku no Hero. Aproveitando que as coisas se acalmaram um pouco, já vou adiantando dizer que não, nem o mangá e nem o anime de Boku no Hero estão realmente em queda. As pessoas falam isso como se o anime estivesse perdendo público descomunalmente. Todavia, todas as vendas do mangá, quanto à audiência do anime na TV japonesa, ainda se mantêm bem altas e sem nenhuma queda da audiência ou nas vendas. Então não acreditem em tudo que ouvem por aí na internet. Mas querendo ou não, as pessoas principalmente nessa bolha da internet têm visto a queda da animação de Boku no Hero e começado a ver alguns erros dentro da obra e culpando o anime por isso, já que o anime deixa tudo mais em evidência. Mas neste vídeo aqui eu quero mostrar as piores coisas em Boku no Hero e a sua queda. Queda entre muitas aspas, pois isso tudo está atrelado ao material original. Mas antes de vocês me caírem matando na aba dos comentários, quero que saibam que eu também sou, ou era pelo menos um fã de Boku no Hero, e também sofro vendo o potencial desperdiçado do anime. My Hero Academia é um anime bem simples e com uma proposta e ideias bem claras. Basicamente, My Hero Academia pretende ser um anime de luta com poderes e um mundo onde existem heróis. O protagonista dessa história se chama Izuku Midoriya, um rapaz que nasceu em um mundo onde todos têm poderes, mas infelizmente ele nasceu sem nenhum poder. Porém, mais do que isso, ele quer se tornar um herói. Para mim, Boku no Hero já começou errando no protagonista. Izuku Midoriya com certeza não é um personagem que eu possa identificar ou sentir empatia, pois o autor fez ele ser muito bonzinho até demais. Isso torna o personagem do Deku muito raso, não adiciona camadas a ele e além disso ele é muito sem atitude. Foi humilhado e judiado por não ter uma individualidade. Porém, em momento nenhum você vê ele sentindo raiva ou desgosto dos seus agressores, como o Bakugo. Em momento nenhum você vê o Deku tomando alguma atitude sobre isso. Não estou dizendo que quando você sofre bullying você deverá ir contra seus agressores, não faça isso, na maioria dos casos dá muito errado. Mas nem que seja um pensamento mostrado o quanto ele desgosta do Bakugo por tudo aquilo que ele fez. Pois independente do quão bom você seja, você também tem sentimentos. Você também tem ódio, tem raiva, tem rancor. Já o Deku não demonstra nenhum desses sentimentos, principalmente para quem ele deveria sentir. Não estou querendo dizer que ele deveria ser um herói que despreza os vilões e odeia eles, mas deixar o Izuku muito bom deixa o personagem muito menos humano, pois no mundo não existe ninguém completamente bom, nem ninguém completamente ruim, é o que nos torna humanos. O Correio Press faz isso de propósito, pois tem personagens bem mais humanos e bem mais desenvolvidos que o próprio protagonista. Mas para além disso, uma coisa que me incomoda mais pessoalmente é o facto do Deku sempre se lamentar por não ter uma individualidade e não fazer nada para tentar mudar isso. Não é como se ele tivesse alguma coisa para fazer para ter uma individualidade, mas se ele quer entrar tanto na UA Academy, ele já deveria ter noção de que ele precisava treinar mais do que os outros por não terem uma individualidade. Não é como se fosse muito importante, foi a decisão que o personagem decidiu tomar. Provavelmente eu faria o mesmo. Porém o que me irrita é o fato do autor tentar forçar que o Izuku é muito determinado a alcançar o seu sonho, treinando para poder alcançá-lo, mas isso só após ele receber o poder do All Might. Porque antes em momento nenhum ele demonstrava ser um personagem extremamente dedicado e determinado. Além disso, o autor faz parecer que aquele poder que ele ganhou do All Might foi mérito dele, uma coisa que ele lutou bastante para ter, sendo que não é meritocracia dele. Eu acredito que se não fosse pelo All Might ter dado seu poder para ele, com certeza o Izuku não iria treinar para fazer o exame e ia tentar fazer assim e ia falhar miseravelmente. Acredito que se o Izuku fosse mais como o Asta de Black Clover, conduziria melhor o anime e deixaria o personagem ainda bem mais humano. Asta, tal como Deku, nasceu sem um poder. O Asta é um personagem extremamente bom, mas além disso ele consegue demonstrar outros sentimentos além de bondade. Ele, diferente do Deku, é alguém realmente determinado, apesar de todos dizerem que é impossível. Ele continua determinado em seu sonho, treinando para todos os dias se realizar. O Asta pode ter recebido antimagia e poderes de graça também, mas diferente do Deku, ele, antes mesmo de ter esses poderes, estava determinado em realizar seu sonho treinando para isso.
Mas como eu disse, isso é uma parte mais pessoal. Entendo que as pessoas vão dizer que Deku nem tentou tornar-se um herói sem individualidade por conta do bullying que ele sofreu e por conta da ideia que a sociedade sobre-humana punha na cabeça dele, dizendo que alguém sem poderes não pode ser um herói. Aproveitando essa deixa, uma outra reclamação que tenho sobre My Hero Academia é como a relação tanto do Bakugo quanto do Endeavor baseia-se em perdoa e esquece. O passado do Toy é uma coisa muito forçada. O mangá ficou muito tendencioso ao ponto de todo aquele passado, rancor, agressões físicas e abusos que é mostrado sobre o Endeavor é muito amenizado. O Kohei tentou dividir a culpa de tudo o que aconteceu com a Rei, que era vítima de tudo aquilo e foi forçada pelos pais a casar e ter vários filhos, até que um pudesse ser tão forte quanto o All Might. Não se engane, eu gosto do personagem do Endeavor. Talvez seja um dos personagens My Hero Academia que tenha um dos melhores desenvolvimentos. Mas o que o Kohei faz de tentar dividir a culpa de tudo aquilo que o Endeavor fez com ela e com os filhos, sério, foi uma coisa que realmente não passa o pano nem um pouco. Com o Deku foi a mesma coisa. O Kohei tentou amenizar a situação fazendo Katsuki se sacrificar. E mesmo depois de tudo o que Katsuki fez, Izuku ela aceitou suas culpas sem nenhum problema, esquecendo tudo aquilo que ele fez no passado. Não digo que o Midoriya não devia desculpar o Bakugo, mas não acredito que ele deveria simplesmente esquecer tudo aquilo que ele fez durante a maior parte da sua vida. Isso era uma coisa que o Izuku deveria, com o tempo, começar a tentar perdoar, vendo que o Bakugo estava lentamente mudando. Essas não são as únicas reclamações que eu tenho sobre o Izuku, pois toda a sua progressão no anime é completamente quebrada. Em alguns momentos o Deku está a sofrer para dominar um quarto do seu poder, e em outros ele tem 300 tipos de individualidades diferentes e consegue usar o One for All melhor que o All Might, que teve o One for All durante 40 anos. Isso é algo que não teve um progresso linear, e sinto que o Kohei perdeu a mão quando foi fazer isso. Talvez o Deku ter 1 trilhão de individualidades diferentes seja a melhor conveniência do roteiro que temos em My Hero Academia. Isso só reforça ainda mais o que eu disse, que o Midoriya não está ganhando coisas pelo seu próprio mérito. Ele já recebeu um monte de poderes para conseguir tampar buracos do roteiro e conseguir derrotar o vilão mais forte. Isso não é algo que venha do mérito e da determinação do personagem. Isso é algo que lhe foi dado de mão beijada, apenas para ser conveniente para o roteiro. É incrível como desde o início do mangá, o Deku não muda. Os poderes dele se desenvolvem muito lento, para do nada conseguir dominar todo o One for All melhor que o All Might. Sua personalidade continua a mesma bosta desde a primeira temporada. Tu não vê o Izuku aprendendo em suas lutas, ele não muda nada em sua personalidade. Isso é muito ruim para uma narrativa, pois o interessante de uma história, principalmente no arquetipo da jornada do herói, que é o arquetipo usado em My Hero Academia, é realmente ver a jornada do herói, mostrando ele adquirindo novos conhecimentos, novas conquistas, descobrindo novas coisas, mudando seu pensamento. Basicamente o protagonista do início do mangá tende a ser diferente do protagonista do final do mangá. Pode ser tanto para bem quanto para mal. Isso mostra o desenvolvimento do personagem e o crescimento dele, coisa que em My Hero Academia o Izuku tem pouco. Tenho noção de que vocês vão comentar sobre o famoso arco do Deku Dark. Eu li o mangá e sei o que aconteceu neste arco e nos próximos arcos também. O arco do Deku Dark não é tão bom assim como todos pensam. Mas falando sério, o arco do Deku Dark sofre bastante com o que eu disse aqui. Os poderes e a progressão dele foram completamente quebrados. Todo o desenvolvimento que o Midoriya no arco do Deku Dark teve é deitado ao lixo com apenas um discurso no jutsu e ele volta para a escola. Além disso, dentro do mangá, existe outra coisa que me incomoda bastante, que é um monte de personagens que o autor adiciona, sendo que dentro deles apenas 4 ou 5 importam. Esses personagens por muitas vezes são descartados e sem importância nenhuma para a trama da obra. Não digo que o autor deveria desenvolver todos os personagens, que todos deveriam ter seu momento de brilhar e um backstory muito foda, pois isso é humanamente impossível, não tem como encaixar tantos personagens em um curto período de tempo de tela. O que o autor de My Hero Academia deveria fazer, até de certa forma faz, mas faz muito mal na minha opinião. Isso faz parecer com que os personagens são mal desenvolvidos. Ele deveria fazer o quê? Deveria saber utilizar os personagens certos nos momentos certos para conseguir progredir a obra. Mas, mesmo assim, com um montão de personagens com poderes muito bons, ele não consegue encaixá-los dentro de uma obra aproveitando o potencial daquele personagem. Estes personagens secundários não precisam ter um desenvolvimento. O autor não tem a obrigação de desenvolver nenhum desses personagens, mas eles devem ter no mínimo um objetivo dentro da trama. Até mesmo os personagens principais não se tornam tão interessantes assim, pois a maioria deles já são arquetipos já utilizados inúmeras vezes na indústria de animes e mangás. Basicamente uma forma utilizada na maioria dos animes que você vê por aí. Desde o início, a história de Boku no Hero é muito mal desenvolvida. O Kohei dá importância desnecessária a acontecimentos dentro da UA, coisas que podem ser facilmente resolvidas em menos de 2 capítulos. Grande parte dos momentos dentro da UA poderia muito bem ser resumida, sem perder nada de importante.
além de não agregarem nada para a progressão da história, são desnecessárias e muito chatas de assistir. Arcos como o arco da turma A e da turma B são coisas que poderiam facilmente ser descartadas, que não mudariam nada para a história. Se ele, pelo menos, fizesse um arco para desenvolver alguns personagens da turma A ou da turma B, tal como foi o Todoroki no arco do Festival dos Esportes, tenho a certeza que muita gente iria se lembrar desse arco, que não seja de uma maneira negativa. Mas ao invés disso, o autor decidiu dar o mínimo de destaque aos personagens que foram o Deku e o Bakugou, e olha que nem tiveram um grande desenvolvimento em suas próprias lutas. Mas eu acredito que todos esses erros ficaram ainda mais em evidência nessas duas últimas temporadas. Foi onde finalmente o pessoal viu que Boku no Hero não é tão bom assim como a gente pensava. É engraçado pensar que enquanto aqui na temporada do anime ainda estava lançando, eu fiz este vídeo aqui falando sobre o arco que salvou em bastantes aspas, salvou Boku no Hero, me referindo ao arco de My Villain Academia, que para mim é o melhor arco do mangá. Pois esse arco desenvolve bem melhor o universo com algumas organizações criminais, além da Liga dos Vilões. Conseguiu desenvolver mais personagens, além do elenco principal, e desenvolveu vilões muito bem. Todas as suas lutas tiveram um grande progresso, conseguindo superar traumas, deixando eles mais fortes. Isso foi uma das coisas que eu reclamei naquele vídeo, é que a maioria dos vilões são muito rasos e sem motivações, e apenas servem para a escada para o protagonista tirar um poder novo do rabo e derrotar ele. O único vilão decente aqui em Boku no Hero é o Stain. As suas motivações e origens são muito melhores do que a maioria dos vilões descartados de My Hero Academia. Ele é um personagem que você olha e pensa, ele é mau, mas ele tem um pouco de razão, já que os outros são bem superficiais e esquecidos. Mas o arco de My Villain Academia tentou mudar isso, na minha opinião, e fez algo realmente bom e aceitável. Porém, o engraçado é que a temporada em que o arco foi adaptado foi a temporada que matou, entre aspas, Boku no Hero, pois a animação e o roteiro priorizaram muito o arco da turma A contra a turma B. Exatamente por isso que muitas pessoas que assistiram ao anime, pelo menos na minha bolha da internet em que eu estou englobado, elas simplesmente desistiram do anime. Hoje em dia eu consigo olhar para trás e analisar melhor e ver que Boku no Hero nunca foi um anime bom, só foi um anime que no início soube muito bem como lidar com os clichês e de certa forma renovar com eles, por isso que parecia ser bom. Mas vendo agora, eu acredito que posso dizer que não foram as últimas temporadas que trouxeram a queda de My Hero Academia. A obra original em si se destruiu sozinha. Todos esses pequenos problemas que o mangá enfrentava foram se acumulando e só agora é que as pessoas notaram que o anime sempre foi ruim, no máximo mediano. Isso me deixa bastante triste, pois durante bastante tempo Boku no Hero foi um dos meus animes favoritos e um dos animes que me introduziram neste universo. Talvez o que mais me influenciou a continuar a assistir anime. O universo de My Hero Academia é bem básico, mas tinha muitas coisas que poderiam ser exploradas nele. Coisas como agência de heróis de vários países, ainda mais organizações criminosas, além da Liga dos Vilões e muitas outras coisas. Mas é isto, é difícil admitir, mas Boku no Hero sempre foi ruim. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like. Se não gostaram, deixem o vosso dislike e comentem aí embaixo para que eu possa melhorar. Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos aqui. E muito obrigado. Tchau.